Então, o último tópico que vai para a prova é o de gráficos, algumas análises de gráficos de movimento uniformemente variado, que é o tópico que a gente estava vendo. Então, vai para a prova pressão em fluido, então tem que saber calcular pressão e fazer algumas análises sobre as leis de pressão, e também, deixa eu só colocar o tempo aqui, e também movimento uniformemente variado, que são aquelas 4 equações do MOVE. Não precisa fazer muita conta, como a prova é a distância, ela é mais qualitativa, de novo, aí questão de VOF, mas tem que saber muitos conceitos ali para dar certo, tá bom? Acho que eu não coloquei nenhuma de anexar conta, então a maioria das contas que você vai fazer para marcar a opção correta, você faz na mão mesmo e marca a opção correta para não precisar ficar anexando o material, tá bom? Se fosse uma outra matéria é mais simples, porque aí você pode responder digitando e assim vai, né? Então agora a gente vai falar dos gráficos do MOVE. Então, a gente vai falar basicamente do gráfico de velocidade pelo tempo, que são os dois gráficos possíveis, tem ainda a aceleração pelo tempo também. A gente vai falar primeiro da velocidade pelo tempo, depois da distância pelo tempo, e o outro gráfico possível é a aceleração versus tempo. Porque todos esses... Qual o motivo de todos os gráficos dependerem de um tempo? É porque são funções do tempo, tá bom? A dependência deles é com o tempo. Essa aula aqui, ó, ela é do dia de abril ainda, de uma das aulas que a gente teve em abril. Por isso esse gráfico aqui que é do Covid, não é nem dos gráficos que a gente está estudando, é só para mostrar a importância dos gráficos para vocês. Esse aqui era o gráfico lá por que o isolamento social era importante, né? Você fica com a curva de contagem baixo do que cabe no sistema de saúde e você pode atender mais pessoas em UTIs e etc, morre menos pessoas, né? Se não tiver isolamento social, você extrapola a capacidade do sistema de saúde, você tem muita gente infectada, muita gente sem atendimento, se aumenta, consequentemente, o número de mortes. Só para mostrar uma das aplicações de gráficos que são bem importantes. Nesse caso aqui não é esses gráficos de velocidade e tempo, são gráficos que chamam curvas gaussianas, tá bom? Isso aqui, vocês vão ver no futuro na universidade. Beleza, então, o primeiro gráfico é o da velocidade pelo tempo. Tem dois possíveis. Quando você tem velocidade inicial, então, ou seja, você está analisando um objeto que já tem uma velocidade, que nem era o caso do exemplo que eu mostrei de um veículo militar lá na aula anterior. E a outra possibilidade é para o objeto que sai do repouso. Estava em repouso, então essa velocidade inicial é zero. Vamos ver como é que fica esses dois gráficos. Esse é o gráfico da velocidade pelo tempo, no caso do objeto tem uma velocidade inicial, por exemplo, você está andando no carro, o carro está a 10 metros por segundo, a velocidade dele. Então, esse 10 metros por segundo é a velocidade inicial do carro no instante t igual a zero. Aqui no instante t igual a zero, a velocidade inicial vale v0. O segundo caso, que é essa segunda equação, a equação 1 e 2, no caso da equação 2, o gráfico é esse, tá bom? Ele partiu do zero. Então, no tempo zero, qual era a velocidade do carro? Era zero também. Então, nesse caso, a velocidade inicial é zero e o gráfico sai da origem, é a única diferença, tá bom? Pode ser que eu pergunte alguma coisa sobre isso. Eu fiz a prova, mas ainda não fechei totalmente. Eu tenho até amanhã para ficar editando ela. Estou aprendendo a mexer lá também, lá no Drive das provas, botando questão VOF, etc. Aí pode ser que eu inclua esse tipo de coisa, então ficar atento também. Então esse é um caso geral, para o caso que você tem velocidade inicial, e aqui é o caso particular, onde a velocidade inicial é zero. Então o gráfico parte do eixo. Então desses gráficos a gente pode tirar algumas conclusões importantes, que estão aqui, ó. Algumas conclusões teóricas a priori. Então, quais são? Primeiro, o ponto onde a reta representativa do movimento corta o eixo da velocidade corresponde à velocidade inicial. Então, ó, quando você quiser descobrir a velocidade inicial, se você tiver só o gráfico, não tiver a equação, basta você olhar para a retinha no gráfico da velocidade pelo tempo, tá bom? E prolongar essa reta, e o local que ela cortar o eixo vertical é a velocidade inicial sempre, tá bom? Por que é a velocidade inicial? Porque quando o gráfico corta o eixo vertical, o tempo é zero ali, ó, o tempo zerou ali, está em cima do eixo no tempo, então é zero. O tempo zero, né? Por isso que você vai ter a velocidade inicial sempre que a reta cortar o eixo vertical, tá bom? Isso deriva lá da matemática, essa deriva da equação de uma reta. Então, para x igual a zero, y é igual a b, e b é a nossa velocidade v0, na equação do primeiro grau, já que a nossa equação de velocidade, b igual a v0 mais at, é uma equação de primeiro grau. Beleza. Isso aqui diz respeito à inclinação da reta. A inclinação da reta é o que a gente chama de tangente. A inclinação é isso aqui, ó.
tá bom? Se a velocidade for positiva, o gráfico é assim, ele é crescente. Então, a inclinação é isso aqui, ó. Ela pode ter inclinação zero ou ela pode aumentar de inclinação. Como é que você descobre o valor dessa inclinação? O valor dessa inclinação é justamente a aceleração, no caso da velocidade. E como é que você descobre ela? Calculando ΔV sobre ΔT. A velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo inicial menos tempo final. Tá bom? Isso geralmente você colhe no gráfico. E daqui você escreve essa equação, que é justamente a equação da velocidade. A equação da velocidade a gente tira justamente dessa expressão abrindo esses deltas aqui. Então você descobre que velocidade final é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Onde a aceleração ali, ó, é o coeficiente angular da reta. É a aceleração que vai dizer o quanto o gráfico está inclinado ou não. Tá bom? Quanto maior a aceleração, maior a inclinação. Outro ponto importante, que é o terceiro ponto, é que nesses gráficos, essa parte que eu pintei aqui é importante, tá bom? Isso é uma área debaixo da curva. Essa área debaixo da curva, se você calcular ela, você obtém a distância que o objeto percorreu, certo? Então, ó, a área A sobre o gráfico é numericamente igual ao espaço percorrido. A gente escreve isso assim, ó, matematicamente. Então, a área é numericamente igual à distância percorrida. Então, por exemplo, essa figura aqui é um triângulo retângulo. Se eu quisesse calcular o espaço que esse objeto percorreu nesse gráfico, usando esse gráfico, bastaria eu calcular essa área aqui. Triângulo retângulo, a fórmula é base vezes altura dividido por 2. Então, bastaria você pegar a base aqui, que teria um valor, né, no problema, e a altura, multiplicar um pelo outro e dividir por 2. Nesse outro caso, a figura é mais complexa, é um trapézio, né? Você pode dividir o trapézio em duas figuras. Você passaria uma retinha aqui, aí você teria uma reta do V0 até ali. Aí você teria um triângulo retângulo e um retângulo. Esse você sabe a fórmula e o retângulo é base vezes altura. Somaria as duas áreas e faria a conta. Ou lembra da fórmula do trapézio, que é um pouco mais difícil. Tá bom? Eu acho que tem exemplos disso ali para frente. Então, tem um exercício resolvido aqui. Só que esse eu não vou falar dele porque ele é mais matemático. Esse aqui era só para demonstrar a equação da distância, como é que se descobre a equação da distância. Né? Isso aqui não vai para as provas, é só para nas aulas teóricas para a gente demonstrar de onde vêm as coisas. Esse aqui já é útil e é interessante colocar em alguma coisa parecida para a nossa avaliação. Então, certeza que isso aí vai cair, então. Você falou isso, já caiu, já tá lá. Tá lá, né? É uma aposta boa para quem veio para a aula, né? Quem faltou perdeu o spoiler. Spoiler, isso aí. Falando com vocês, dizendo o Marcos conversa comigo de vez em quando, diz que ia entrar numa aula dessas aí. Tô esperando até hoje para me expulsar ele de novo, né? Vamos para 2 então, deixa eu resolver esse exemplo 2. Então aqui vai te dar uma tabela e você vai ter que analisar algumas coisas através da tabela. Diz assim, um automóvel desloca-se numa avenida reta e o carona, utilizando uma tabela, registra as velocidades, aqui, ó, velocidades em metros por segundo, que foi fornecida pelo carro via velocímetro. Ele foi lendo o velocímetro. E os respectivos tempos. Então, o carro já estava andando quando ele começa a contar. Então, ó, nem sempre a velocidade inicial é zero. Então, quando ele começou a contar, o carro já estava com a velocidade de 8 metros por segundo. Era o cronômetro dele, que era o relógio que ele estava usando, que estava zerado. Então, o cronômetro estava zero quando ele começou a contar. Beleza. Com essa tabela é possível fazer várias coisas, inclusive construir um gráfico. Esboce um gráfico da velocidade pelo tempo, então a velocidade aqui no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal, que corresponde à tabela. Então, eu construí aqui para vocês. Você pode construir ponto a ponto o gráfico, desenhando todos os pontos do gráfico, ou, como você sabe que é uma reta, o gráfico da velocidade, você pega só o ponto inicial e o ponto final. O ponto inicial é esses dois aqui, ó, tempo igual a zero, que está em cima da retinha aqui, e a velocidade 8. Então, é aqui. Esse é o primeiro ponto do gráfico. Então, ó, V8, tempo zero, tá aqui, esse ponto. E o final é tempo igual a 4, velocidade igual a 16. 4 e 16, a ligação deles ocorre ali. Então, você sabe que o gráfico, para esse movimento aqui, tem essa cara aqui, ó, PAN, ligando o ponto ao ponto XY 08 ao ponto 4 e 16. Então, ponto 08, ó, 08, e o ponto 4 e 16. Pronto, você tem um gráfico. Nesse tipo de prova, inicialmente, lá no Google, não dá para desenhar os gráficos. Então, provavelmente, a pergunta sobre isso é mais teórica.
Talvez já tenha um gráfico só para você descobrir qual que é o correto, marcar a opção correta sobre isso. E a letra B, deixa eu ver o que pede lá. Qual é a velocidade inicial do veículo? Essa aqui não é possível. É só olhar para o tempo igual a zero. Sempre que o tempo for zero, você tem a velocidade inicial do veículo, tá bom? Ó, até coloquei a resposta aqui. A velocidade inicial corresponde ao ponto no qual a reta corta o eixo da velocidade, no t igual a zero. Isto é, v0 igual a 8 metros por segundo. Você pode olhar pelo gráfico que você fez, que é no 8, que ele corta o eixo, ou você olha aqui na tabela. A tabela tem aqui também. Em t igual a zero, quanto vale a velocidade? 8 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial desse veículo. E a letra C pede para calcular qual é a aceleração do carro. A aceleração você vai pela variação da velocidade. Ó. Lembra que a aceleração, é só ir lembrando, ó, que o que é velocidade? Variação do espaço pelo tempo. E a aceleração é variação da velocidade pelo tempo. Taxa de variação da velocidade no tempo. Tá bom? Então, para calcular a aceleração, você pega ΔV sobre ΔT. Aí, como é que você faz essa conta? Você precisa da velocidade final e da inicial. Tem lá no gráfico, na tabela. Velocidade inicial e final. Então, 16 menos 8, dividido por 4, menos 0. Tá bom? Então, fica assim. Ó. A velocidade final menos inicial. Lembra que o delta é sempre isso. Lá, quando a gente estiver estudando termodinâmica, essas coisas, ΔT vai ser sempre temperatura final menos temperatura inicial. Então, ΔV é V final menos V inicial. ΔT de tempo, tempo final menos tempo inicial. Sempre aqui, na China, em qualquer lugar. Então, 16 menos 8, que era a velocidade final menos a inicial, dá 16 menos 8 dá 8, né? 4 menos 0, que o tempo inicial era 0, dá 4. 8 dividido por 4, 2 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração desse bloco, desse carro. É um carro, né? Tem outro exemplo aqui. Isso, um carro. Era um carro. Isso, automóvel. Tem um outro exemplo aqui. Também, e nesse caso aqui é um gráfico de aceleração, tá bom? Diz assim, ó, na questão da PUC. Esse aqui é bom, hein? Para ir para lá. Só que fica atento, porque eu mudo os valores, então fique atento nas contas, nos números, pega uma calculadora e confere. Então, não vou pôr exatamente igual. Então, PUC do Paraná diz assim, um móvel parte do repouso, então, ó, isso é importante, partiu do repouso, então a velocidade inicial é o quê? Se ele partiu do repouso. Se o objeto parte do repouso, qual que era a velocidade dele no início? 0. 0, certo? Então fiquem atentos. Sempre que disserem isso, você já vai saber que o V0 é 0, tá bom? Ó, um móvel parte do repouso e desloca-se em movimento retilíneo sobre um plano horizontal. Esse lance do repouso foi importante, porque já me deu uma dica da velocidade inicial. O gráfico que está aqui desenhado representa a aceleração A em função do tempo t. Então, a aceleração pelo tempo. Não é um gráfico de velocidade. Se ele não estiver vendo o seu rosto... Oi? Espera alguém... Não, então, o gráfico representa a aceleração A pelo tempo. Beleza. Sabendo-se que no instante t igual a zero a velocidade do móvel é nula, ele repetiu lá que ele sai do repouso. Calcule a velocidade no instante t igual a 5. Então, ó, esse gráfico é bom para mostrar que a aceleração no move é constante. O que muda é a velocidade, tá bom? Então, a gente estudou basicamente só 2 tipos de movimento até hoje. Movimento retilíneo uniforme, que era onde a velocidade era constante, e agora a gente está estudando o movimento uniformemente variado, onde a aceleração que é constante. Então, o gráfico é uma reta com inclinação zero, coeficiente angular zero. Certo? Então, está aqui o gráfico. Como é que eu calcularia a velocidade inicial usando isso? Pela equação da velocidade no move, que é a equação v/avó atrás do toco. Aquela velocidade inicial, perdão, velocidade final igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes tempo. Por que ela mudou para AT? Porque a velocidade inicial era zero. Aqui, ó. Isso aqui que eu estou falando lá no início. Aqui. Essa é a equação da velocidade no move. Só que como a velocidade inicial é zero, aqui, ó, então ficou desse jeito, esse termo sumiu. Então é essa que você vai usar para calcular a velocidade do objeto lá naquela questão. Aqui. Como é que você descobre então a aceleração? Você precisa da aceleração e do tempo. Ele falou que é após 5 segundos. O gráfico da aceleração está aqui, ó.
A aceleração no move é constante. Ó. Quanto vale a aceleração depois de 2 segundos? Vale 6. Depois de 4 segundos? 6 também. Depois de 6 segundos? Vale 6 metros por segundo ao quadrado. Nunca muda, porque é um move, tá bom? Então lembrem disso. Então bastava você multiplicar essa aceleração que você vai pegar no gráfico pelo tempo de 5 segundos, que seria aqui assim, ó. Pam. Quanto vale a aceleração para ter igual a 5? Pam, vale 6, porque não muda. Beleza. Então era 6 metros por segundo ao quadrado vezes 5 segundos. 6 vezes 5, 30. Corta segundo com o segundo aqui, ó, tá segundo ao quadrado, vai ficar só metro por segundo, que é justamente a unidade de velocidade. Então você ia marcar a opção correta, letra E, tá bom? Então se cair algo desse tipo, faz a conta, confere na calculadora, fica atento com unidades, tá bom? Ali poderia estar em quilômetro por hora ao quadrado, então teria que converter e ficar atento com isso. Certo? Mas então é basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida sobre a prova e tal? Porque vai pressão, cálculos de pressão e move, aquelas coisas do move, perguntas teóricas sobre aquilo, e gráficos, análise de gráficos. Não vai ter aquelas questões da Mackenzie que fica uma folha para responder só ela, não, né? Não. Vai ser mais qualitativo. Aí voltem nesses PDFs. Os PDFs estão todos lá. Sempre que acabava uma aula, eu disponibilizava os PDFs. Aí o vídeo dessas, como só tem vocês dois já vendo agora, ainda tem os meninos que veem a aula depois. Então, o Felipe vê depois, tem acho que Carla que vê também. Eu vou subir o vídeo para o YouTube agora. Dá tempo de eu subir antes da outra aula. E já lanço o link lá para vocês quiserem ver de novo, tá bom? Certo. Aí eu encerro, que a outra aula foi 30 minutos, mais 16 dessa eu encerro aqui. E qualquer dúvida, manda mensagem lá para mim, que eu respondo. E lembrando que a prova amanhã é 7h50, certo? Forte abraço. Falou. 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 Até amanhã.